Olá, começa agora o Terceiro Setor, o programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. A ONG Prematuridade é uma organização sem fins lucrativos dedicada à causa dos bebês prematuros e das suas famílias. O trabalho tem como missão promover a conscientização sobre a prematuridade, defender os direitos dos recém-nascidos prematuros e oferecer apoio integral às famílias que enfrentam os desafios desse início de vida delicado. Para conhecer melhor essa história, nós estamos com a mentora da Liga, ongprematuridade.com, que é a Mônica Martins. Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada, fico honrada pelo convite e estar representando a ONG. Perfeito. Mônica, essa ONG, né, a prematuridade.com, ela iniciou lá em 2014, né? E desde então ela segue sendo a única organização sem fins lucrativos dedicada em âmbito nacional a ações políticas e sociais de prevenção do parto prematuro e de garantia, então, dos direitos, no caso, né, desse recém-nascido nascer antes do tempo, né, Mônica? Contar um pouquinho sobre esse início, né, a história da ONG prematuridade.com. Bom, a ONG da Prematuridade iniciou lá com o desejo, né, de dar voz a essas famílias, né, voz à causa da prematuridade, com a Denise, né, Denise Sugitami, e aí veio esse desejo de conseguir dar voz mesmo, né, a essas famílias que muitas vezes eram caladas, né, muitas vezes a prematuridade, enfim, as pessoas não conhecem, né, não tinham conhecimento. Né? E ela veio para dar voz a essas famílias, aos profissionais de saúde também, né? E também a todo o governo. Uhum. E em 2025 agora, a ONG completa 11 anos, né? Desde então, o que vocês têm visto sobre esse tema, né? Porque é um tema tão delicado, que precisa dessa atenção, mas ainda assim a gente vê que a ONG Prematuridade segue sendo pioneira nesse atendimento, né? Então, como dar uma visibilidade maior para essa causa? Nós buscamos, principalmente, né, melhoria aí nas políticas públicas, já conseguimos muita coisa, alcançar, conscientizar a sociedade, né, de modo geral, do que é a prematuridade e, principalmente, o nosso foco é prevenir, né, a prematuridade, né, aqueles partos prematuros que são previsíveis, né, e poder levar essa conscientização para todos, né, de forma geral. E falando justamente, então, desse parto prematuro, né? O que é considerado um parto prematuro? Um parto prematuro é aquele bebê que nasce abaixo de 37 semanas de idade gestacional. Aí é considerado um bebê prematuro. Né? Uhum. Nós temos as categorias, temos os bebês mais prematuros extremos, entre 24 semanas de idade gestacional, mas é considerado, nasceu abaixo de 37 semanas, já é considerado um bebê prematuro. Isso aí vai variar, né, da semana, obviamente, do nascimento desse bebê. Mas quais são os principais cuidados, né? Você falou sobre, primeiro, a questão da prevenção. Como que é descobrir que você pode estar propensa a ter um parto prematuro e conseguir evitar que isso aconteça? É fazer todo um cuidado antes, né? Assim, claro que quando você já tem o desejo de engravidar, você faz todos aqueles exames, todos aqueles cuidados. Mas e depois que você descobre que você já está gestante, né? É tentar ao máximo fazer um acompanhamento ideal. Então, você buscar as consultas médicas, fazer todo um plano para ter uma gravidez mais saudável possível, né? E aí fazer as medidas mesmo. Infelizmente, alguns casos acabam acontecendo de ter um parto prematuro, né? Mas sempre o possível buscando esse cuidado médico, né? Para evitar a prematuridade extrema. E quando você fala desse cuidado, né, muitas pessoas não têm esse acesso ali tão próximo do acompanhamento médico, do acompanhamento neonatal. Existe, então, não sei se você tem algum dado que possa afirmar isso, mas uma diferença dos partos prematuros em pessoas dependendo da sua classe social, sua situação de vulnerabilidade? Sim, sim. Muitas pessoas elas não têm esse acesso, né? Acesso à saúde, às vezes a saúde básica, né? Então, nem sabem o que é, que pode ter um parto prematuro. Muitas descobrem ali quando tem um bebê, né? Ninguém quer que o bebê nasça, né, tão antes do tempo, né? Mas muitas, infelizmente, descobrem na hora, porque não tem toda essa visão que tem que fazer as consultas médicas, né? Que tem que fazer todo esse acompanhamento gestacional. Né, além de cuidar da saúde, mas infelizmente muitas não têm esse acesso. E é o que a ONG tenta buscar, tenta levar, né, essa conscientização para todos, né, que cheguem nessas pessoas que têm menos acesso.
Eu queria mesmo que você explicasse se a ONG tem algum trabalho específico, né, para atender essas mulheres em situação de vulnerabilidade, que talvez não entendem sobre os seus direitos ali como gestante, né? Quando e onde devem procurar ajuda médica para fazer esse acompanhamento e que é importante desde o início da gravidez, né? Não só no final. As mulheres precisam sempre estar ali fazendo os exames periódicos para saber se está tudo certo com ela e com o bebê. Isso E mesmo. existe esse trabalho com essas mulheres em situação de vulnerabilidade? Hoje em dia existe, sim, né? Nós tentamos fazer toda uma divulgação, todo um trabalho para chegar nessas mulheres, né? Nessas famílias mais carentes. É um trabalho difícil, um trabalho árduo ainda, né? Porque é lugares para a gente conseguir chegar a ter essa comunicação, essa troca com essas pessoas. Usamos muito questões de mídias, né? Redes sociais também, para conseguir levar a informação. Temos campanhas também, agora, né, principalmente esse mês, agora de novembro, tem a campanha do Novembro Roxo, e a gente tenta chegar um pouco nessa população, né? Ainda é um trabalho, digamos, de formiguinha, né? Estamos tentando alcançar, mas temos projetos aí já também para poder alcançar essas pessoas. Perfeito. E, de fato, quando acontece, né, dessa criança nascer antes do tempo, né? Como que funciona o atendimento? Vocês conseguem ter acesso a essas mulheres que tiveram os bebês prematuros? Tem parcerias com ONGs, e com hospitais para saber da existência desse bebê que acabou de chegar e chegou antes do tempo? Então, temos um trabalho muito com voluntários, né? Hoje temos na nossa ONG cerca de 280 voluntários, né? Atingindo aí em torno de 23 estados aqui em torno de 23 estados aqui no Brasil. E esses voluntários, essa troca, né? Esses voluntários trazem muito para a gente desses casos, né? E aí a gente acaba tendo conhecimento, a gente oferece ajuda, né? Então tem muito essa troca. Então os voluntários acabam trazendo isso muito para a gente, né? Histórias das famílias, então divulgando a ONG, porque muitos não conhecem, né? Olha, tem a ONG da prematuridade, você conhece, então passa esse informativo para eles. E aí eles têm o conhecimento, a gente tem todo um apoio, a gente pode dar um apoio emocional, a gente também passa para eles os direitos, né? Que muitos não têm ideia dos direitos que eles têm dentro de uma UTI. Né? Para você ter ideia, tem mulheres que vão só no horário de visita ver os seus bebês e vão embora, porque elas não têm ideia, porque o pai e a mãe, eles são acompanhantes do bebê. Eles podem ficar dentro da UTI neonatal 24 horas por dia, né? Só que muitas UTIs ainda, infelizmente, elas não divulgam isso para esses pais, para essas famílias, né? Então, eles só vão naquele momento, ficam uma horinha e vão embora. Então, essa a ONG está aí para isso, para divulgar, olha, esses são os seus direitos, você tem o direito de ficar com o seu bebê, você pode ficar com o seu bebê. Então, os voluntários trazem essa troca, que é importante, tanto informativo para a unidade de trabalho, para o hospital que eles trabalham ali, e orienta também muito essas famílias. E o quão importante para a saúde do bebê ter ali, né? Sentir a mãe perto naquele momento, né? Se passaram semanas dentro, sendo gestado nessa mulher, e aí quando ele sai, ele tá nessa UTI, o quão é importante ter esse contato. Então, saber disso é muito importante, né? Para as mulheres e para a saúde desse bebê. Isso, porque como mais ou menos como eu falei assim antes, né? Toda mãe espera, passa ali 9 meses, espera que se passe 9 meses e vai com seu bebê embora para casa, né? Mas essas mães que infelizmente tá ali, o seu bebê tá naquela caixinha de cristal, ali na incubadora e você não consegue ter esse acesso. Então, a gente está ali também para divulgar, olha, tal momento você pode pegar o seu bebê, é importante. Muitas vezes nem querem tocar no bebê porque acham que não pode, acham que vai transmitir alguma coisa para o bebê. E é o que nós falamos, né? Olha, não, toca no seu bebê, conversa com o seu bebê, para ali aumentar o vínculo, né, entre a mãe e o bebê, para que ela não perca também, não esteja separada, né, do bebê por conta da prematuridade. Então a gente tenta aproximar também. E isso é muito gratificante quando você vê que a mãe conseguiu pelo menos salientar um pouco, né, daquele sentimento, né? Já não estou indo embora, não estou levando meu bebê para casa. Sim, né? Deve ser difícil. E a ONG
passa por todo esse processo, né? Todas as etapas com essa mulher, né? Seja na questão da prevenção, de tentar evitar esse parto prematuro, quanto essa questão do acolhimento, se de fato acontecer, né? Dessa criança vir prematura. E aí, como que funciona o acolhimento? Antes da gente falar da saúde desse bebê, da importância de ter esse cuidado para a criança gestar ali nas semanas certas, mas como é esse acolhimento com a mãe, primeiramente, né? Você já está falando ali desse contato com a criança, o quanto é importante, mas psicologicamente, né, como você falou, a espera é que a mãe saia daquele hospital, daquela maternidade com o bebê. E quando isso não acontece, como que é o trabalho psicológico com essas mulheres? Isso. Dentro da ONG, nós também temos um acompanhamento psicológico também, totalmente gratuito. Temos reuniões com essas mães, né? Em alguns lugares é possível se fazer presencial, mas muito devido, às vezes, ao acesso, né? É feito online também. Temos esse acolhimento. Temos também com aquelas mães que, infelizmente, perderam seus bebês, né? Para passar por essa fase do luto também. Então, nós temos todo um acompanhamento psicológico. E aí que entra também aquela questão, o voluntário está ali dentro de uma unidade neonatal e por mais que a mãe tenha ali aquela rede de apoio dentro do ambiente hospitalar, né, nós também oferecemos também esse serviço. Temos a ONG que fala da prematuridade, temos psicólogos, né, que vai te ajudar a orientar, vai conversar com você, você pode tirar suas dúvidas, você pode desabafar, porque às vezes, né, você não fica ali com quem que eu vou conversar, né? Então, temos ali dentro da ONG pessoas já específicas para poder acolher essas mães nesse momento, né? Tanto do luto, né? E também essas mães que estão com os bebês ali internados, porque eles ficam cerca de 2 meses, né? Pelo menos, a média, mais ou menos, 2 meses de internação, né? E é uma montanha-russa a UTI neonatal. Uma hora está bem, outra hora não está. Então, como lidar realmente, né? Essas mães... Com medo, né? Muito medo, muita instabilidade, né? Um dia está estável, outro dia não está. E às vezes é normal, né? Apesar né, de causar esse medo, é uma fragilidade ali na saúde daquele bebê, né? Isso. E então, a gente tem que pensar, não só, estou cuidando do bebê, mas eu também tenho que cuidar da mãe, né? Porque a mãe não está tendo aquele período de resguardo com o seu bebê, quietinho, bonitinho, né? Então, a gente tem que pensar muito nesse psicológico da mãe. E vocês fazem algum trabalho, por exemplo, com a rede de apoio dessa mãe? Seja o pai da criança, companheiro ou não dessa mulher, às vezes a mãe, os pais, né, dessa mulher e avós desse bebê prematuro. Existe uma conversa ali para tentar também com que essa família, essa rede de apoio entenda esse momento delicado da mãe? Sim, sim. Nós também tentamos acolher sempre, não só ali a mãe, mas o pai, né? Convidamos a questão da família, quem deseja participar, quem também vai participar dos cuidados desse bebê pós-alta também, já para entender como que é, o que está passando na cabeça dessa mãe, né? Então, a gente tenta já preparar essa família. E aí, isso une essas reuniões mensais, essas reuniões, na verdade, praticamente a cada 15 dias nós fazemos. E o intuito é esse, né? Não só a mãe, mas a gente tenta também puxar ali o pai, né? Ou a pessoa que vai estar ali próximo da mãe para fazer todo esse cuidado. E durante todo esse tempo, né? Você disse que nos bastidores aqui que está na ONG desde 2022, né? Você tem lidado com algum tipo de resistência, por exemplo, por parte dessas famílias, né? De participarem, de entender esse lado, ou eles têm sido geralmente mais acolhedores? Varia um pouco, né? Tem muitos que entendem o trabalho por ser uma ONG, né? Querem saber, nossa, que interessante, você faz parte de uma ONG, como que é essa ONG, a gente tenta sempre passar. Né? Muitos ainda ficam um pouco receosos, mas depois que começam a conhecer as histórias, ver o trabalho da ONG, né? A cor roxa, né? Que nós sempre estamos ali tentando destacar mais para as famílias, né, conhecerem. Eles falam, olha, mês que vem é o mês desse bebê, né? Mas por quê? Porque é o mês da prematuridade, né? Então, que interessante. Quero saber mais. E aí você começa ali a passar para essa família que existe o mês da prematuridade e quão é importante você falar isso, né?
E essa acaba sendo a nossa missão. Uhum. É legal você falar dessa questão das cores, né? A gente estava vendo passar aqui algumas imagens, eu vou pedir até para a nossa diretora colocar novamente, justamente o quanto é importante fazer esse trabalho de formiguinha, né? De ficar usando as cores, né? Olha aqui o pessoal na caminhada da prematuridade, e como você falou, né? Atende todo o Brasil, essa aqui, por exemplo, em Blumenau, lá no Cristo Redentor, que também foi iluminado, né? Em homenagem. Isso mesmo, isso foi ano passado, foi um momento histórico e gratificante para a gente. Perfeito. Isso chama atenção, né? Vocês estarem da cor roxa, né? Justamente para que as pessoas possam ali visualizar vocês, os cartazes. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Tem uma legislação que diz que o novembro é o mês da prematuridade no estado de São Paulo. Então, a importância não só dessas cores, né? De visualmente falando, mas de promover essas políticas públicas, né? Isso mesmo. Nós já temos, né, o Dia Mundial da Prematuridade, que é 17 de novembro. E agora também, esse ano vai ser o nosso primeiro mês, Dia Nacional da Prematuridade. Foi uma conquista também que nós tivemos. Então, nós estamos muito felizes com isso, de poder levar, né, de estar o nome da prematuridade ali. Então, temos o Dia Nacional e temos o Dia Mundial da Prematuridade. Sim. No próximo bloco, né, antes da gente finalizar esse, eu vou acabar falando um pouco mais com você sobre essas questões das importâncias das políticas públicas, né? Mas só para a gente não perder o fio, falando justamente sobre o acolhimento dessa mãe, do familiar, né? Eu queria que você trouxesse sobre os cuidados com esse bebê, por exemplo, quando ele tem a alta, né? Quando ele está ali na UTI, está sendo assistido, né, pelos profissionais, ali com a mãe do lado também, os pais, como você disse, que são autorizados a estarem com esse bebê nesse momento. Mas quais são os cuidados que é preciso ter quando essa criança vai para casa? Existe ali um medo da mãe de, ele está tão pequenininho ainda, mas se deram alta é porque ainda já é possível ir para casa com essa criança, né, com segurança. Isso. Falando um pouquinho antes, assim, dentro do ambiente hospitalar, né? A gente tenta sempre preparar já essa mãe, né? Fala, olha, antes de você ir embora para casa, a gente passa todas as orientações do que você pode fazer. O pós-alta, e pensando dentro do que a ONG trabalha, né? Nós fazemos aulas, né? Passamos orientações para essas mães também. Olha, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E tudo que elas precisam. O que elas precisarem, tem muitas mães que às vezes precisam de uma questão de doação, né? A ONG também tem, nós fazemos também campanhas para doações também para essas famílias que precisam. Porque, como você falou, está assistido ali dentro do ambiente hospitalar, né? E depois, quando sai, como que faz, né? Tanto na parte, tanto respiratória, tanto motora, a gente tenta ali conscientizar essa mãe. Olha, ele vai precisar de um acompanhamento e nós tentamos orientar, né? Dependendo do estado, dependendo da localidade que ela vai estar, onde que ela pode ir, que profissional ela pode procurar. Então, sempre tentamos deixar essa família o mais acolhida possível, né? Para sair com segurança. Uhum. E eu imagino que tende a ser um pouco mais difícil para quem é mãe de primeira viagem, né? Sim, muito mais difícil, né? Claro que, assim, quando elas têm um bebê, por exemplo, eu tenho um bebê, ele nasceu no tempo certo, ok, ele veio para casa, tudo bonitinho. E quando eu tenho um prematuro, né? Então, ela fica assim, e os cuidados os mesmos? Um banho, que seja somente um banho. É um pouquinho diferente, como que é? Então, a gente sempre tenta orientar. E, às vezes, tem essas orientações dentro do ambiente hospitalar, mas quando sai, e agora? Eu tô com meu bebê nos braços, o que eu faço? Nem né? sempre tem ali o contato do médico, né, para ligar ali no momento e perguntar, né? Isso, tá certo o que eu tô fazendo? Não tá? Né? Então, assim, a ONG tá ali de apoio. Deixa eu entrar em contato com as meninas. E entra em contato com a gente. Precisa tirar uma dúvida com a fisioterapeuta, com a fonoaudióloga. A gente orienta, a gente fica ali sempre... estamos à disposição, né? Qualquer dúvida que eles têm, só entre em contato com a gente. Tá. E as ONGs, os hospitais, na verdade, eles indicam a ONG? Ou vocês fazem esse trabalho mesmo de formiguinha pelas redes sociais, de divulgação? Ou existe alguma parceria, por exemplo, em que o hospital indica a procura de vocês?
Alguns hospitais, sim, né? É uma coisa que a gente está tentando ganhar, né? Mas muitos ainda ficam meio assim, né? Em questões de indicação. Mas a grande maioria dos hospitais acabam indicando, né? Os próprios profissionais indicam, né? Já, olha a ONG da prematuridade. Então, às vezes, eles saem dali já com essa orientação, já com conhecimento da ONG. Uhum. E você é fisioterapeuta neonatal e pediátrica, então acredito que você também indique para os seus pacientes, né? Isso também. Dentro, você conhece a ONG? Olha, ONG da prematuridade, o que você precisar. Conhece, entra aqui, né? A gente entra aqui na nossa rede social, entra aqui no nosso perfil e conhece um pouquinho mais da ONG. Olha, tem muita coisa bacana, você pode tirar dúvidas. E aí, né, você vai levando. É realmente um trabalho de formiguinha que a gente vai ganhando aos pouquinhos. Sim. Então, no próximo bloco, como eu disse, né, a gente vai trazer justamente como é possível que as políticas públicas alavanquem, né, o trabalho realizado por vocês e também, justamente, esse acesso à saúde e à informação para essa mulher. Então, em instantes, você acompanha o nosso segundo bloco do terceiro setor com a mentora da Liga ONGprematuridade.com, Mônica Martins. Voltamos com o terceiro setor. A nossa conversa hoje é com a Mônica Martins, que é mentora da Liga da ONG Prematuridade. Mônica, nós estávamos falando no primeiro bloco, né? Iniciei falando um pouco sobre a importância de termos políticas públicas, né? Foi aprovado, como você trouxe aqui pra gente, o Dia Nacional da Prematuridade, que será celebrado agora em novembro. O primeiro ano, né? Com essa lei sancionada aqui no nosso país. Mas queria que você falasse sobre o trabalho, justamente, em parceria com os gestores públicos, né? Para conseguir ter um alcance maior, seja na questão informativa, ou seja na questão do acolhimento, né? Essas mulheres e também aos seus bebês prematuros, né? Quando a gente fala do âmbito municipal, estadual, nacional, como as políticas públicas, né, do nosso país, do estado e município, podem ajudar com esse trabalho realizado por vocês pela ONG? Olha, assim, além da conscientização, né, a gente trazer essa visibilidade da prematuridade, né? Essas famílias, elas se sentem acolhidas por leis também, e você também levando a questão da prematuridade, de um parto prematuro antes, esse conhecimento, essas famílias vão se sentir acolhedoras, né, e pela própria lei. Então, por isso que é importante, né, as políticas públicas ter essa visão, né, que é preciso. Tanto, a gente diz assim, tanto em questões de gastos, né, por conta, vamos supor, um bebê fica internado ali 2 meses. Vamos supor, se houvesse essa conscientização antes, né, esse preparo, às vezes essa assistência mais adequada naqueles lugares mais, que a gente diz, mais... vulneráveis, né? Isso, mais vulneráveis, né? Quanto isso custaria, né? Então, e é muito importante ter as políticas públicas a nosso favor também, né? A gente conseguir usar isso. E a ONG também luta muito por essas causas. A gente está muito feliz com o que a gente tem alcançado e a gente vem batalhando aí para outras causas também. A gente conseguir essas aprovações. Uhum. É importante dizer para o nosso telespectador, né, que as ONGs, né, o terceiro setor, até inclusive a população podem sugerir políticas públicas, né? E aí justamente quando a gente fala desse papel da população, das ONGs, são justamente as pessoas que passam pelo problema, que têm essa demanda e conseguem identificar ali os principais gargalos, né? Onde que pode ser melhorado, o que pode ser modificado. E a ONG tem feito também esse projeto de tentar levar para os gestores públicos, né, políticas públicas para que eles possam ali no âmbito, no meio da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, Câmara Federal, levar esse projeto para aprovação para que vire uma lei, né? Isso mesmo. E recentemente, né, agora nós tivemos a licença maternidade ampliada, né, aprovada e foi sancionada. Recentemente, então assim, a gente está muito feliz com esse ganho, né? A ONG da prematuridade já vem há um tempo lutando para que essa causa tenha, como posso dizer, seja atendida, né? Então já vem há um bom tempo, então a gente está muito feliz por conta disso e a gente segue batalhando com outras causas também. É uma vitória muito importante, né? Eu queria que você explicasse aí para o nosso telespectador, como você estava explicando aqui para mim, como é que vai funcionar essa nova licença maternidade.
Então, se o bebê fica internado mais do que 2 semanas, né, essa mãe já pode ir solicitando essa ampliação da lei, né, por mais 120 dias. Né? Uhum. Todas as mães têm esse direito, né? As mães que têm ali aquele pagamento, né? A gente diz, aquela Sim. contribuição, né? O INSS, elas têm esse direito e muitas não sabem disso. Então, e essa lei é justamente para quê? Aumentar mais esse vínculo, né, dessa mãe com esse bebê, porque pensa o tempo ali, seja 15 dias ou mais, ela vai passar num ambiente que não, né, num Não é o ambiente hospitalar. familiar, né? Isso, num ambiente que não é familiar, né? A gente, por mais que seja um ambiente hospitalar, a gente tenta, né? Eu falo um pouquinho como profissional de saúde, tenta ser o mais acolhedor possível, né? Mas não é o mesmo ambiente do que a sua casa, né? Do que ter aquele vínculo diretamente com o seu bebê. E também se o seu bebê, né, tá passando por um momento ali de fragilidade, né? Que quer uma atenção diferente, questão à saúde, dentro do ambiente hospitalar, então esse foi um ganho muito grande. A gente conseguiu aumentar um pouco mais, digamos, essa perda, né, que ela teve dentro de casa com o seu bebê. Então, ter esse ganho, ter essa visão também da parte do nosso governo também. Então, a gente ficou muito feliz com isso. E essa licença maternidade, ela não é só para o bebê prematuro, né? É para o bebê que precisou ali ficar um tempo a mais no hospital, é isso, né? Isso mesmo. Então, para deixar claro para você que nos assiste, né? Justamente, então, se esse bebê fica mais de 2 semanas internado, a licença maternidade, ela vai ser iniciada a partir da alta desse bebê, né? E aí, como você também estava explicando pra gente, caso esse bebê tenha alta ali nos primeiros dias, né, normalmente, e precisar voltar para passar por uma internação de 15 dias, aí também, novamente, esses 15 dias ali vão ser garantidos, então, por essa lei, para que a mulher não perca esse tempo, né? Isso mesmo. Perfeito. E aí a gente também estava comentando, né, sobre justamente as políticas públicas que vêm da população, que vêm dessas ONGs, que conseguem enxergar aí as principais dificuldades, né? E a ONG Prematuridade tem aí, então, apresentado também reivindicações, né, para a nossa política pública para tentar ajudar essas mulheres mais ainda, né? Queria que você apresentasse esses 2 projetos aí que vocês seguem na batalha para que sejam aprovados e virem também uma legislação. Isso, nós também estamos aí, né, na luta. Colocar na certidão de nascimento que esse bebê foi prematuro, né? Que é um bebê prematuro. Ah, mas por que colocar isso, né? Não é uma questão de exposição, mas é uma questão de estar ali, você consegue direcionar benefícios que esse bebê tem direito, né? Tem direito a uma vacinação, né? Tem direito a uma vacina específica, que é para o bebê prematuro. E então isso é muito importante estar ali, porque essa mãe tem todo um trabalho de levar, né, documentos, papéis, enfim, mas isso já estando ali na certidão de nascimento, já fica mais esclarecedor, né? Outra também que a gente está correndo atrás, também estamos aí na luta, é de colocar o Dia Nacional da Vacinação para os bebês prematuros, né? Porque é um dia que ainda não tem, e aí a gente está tentando também batalhar para que esse dia conseguir sancionar essa lei também, né? São projetos que nós estamos correndo atrás. E o quão importante, né, ter esse acesso à informação, porque ter acesso a essa vacinação, né, que é diferenciada, isso é justamente por conta da fragilidade do bebê, né? Isso. O bebê, ele prematuro, né, ou falando um foco mais do bebê prematuro, quando ele sai da UTI tem todos uns critérios. É um bebê que ele fica muito mais vulnerável, a fragilidade, né, é muito mais frágil, né? Então fica muito mais suscetível a pegar um tipo de doença, principalmente uma doença respiratória, né? Então os altos índices de internações são muito recorrentes. Passa 15 dias que ele teve uma alta hospitalar, ele acaba reinternando, né? Ali para uma bronquiolite, para algum outro vírus respiratório. Então, quão é importante destacar que esses bebês eles precisam ter uma vacinação específica, né, para eles. Então, a gente corre atrás batalhando nisso, que é muito importante. Uhum. E existe uma alta para a ONG da prematuridade, né? A gente fala desse bebê que sai, então, da UTI neonatal, né? Que sai desse ambiente hospitalar. Mas a mãe e esse bebê, ele recebe, tem ali uma alta, ou só quando a mãe se sente mais segura para tocar sua maternidade? É mais mesmo quando a mãe se sente mais segura, né? Mas nós temos muitas mães que se tornaram voluntárias, né? Não, eu quero mostrar, eu quero, olha, como que o meu bebê tá, olha o meu milagre, né? Então, temos muitos casos e elas seguem ativas, né? Seguem ativas na causa, muito
por gratidão também, né, pelo que a ONG já fez, né, por todas as leis e por todo esse apoio. Então elas continuam com a gente, né? Então assim, na verdade não existe uma alta, né? Assim, a gente acaba pegando, né? Elas acabam ficando com a gente como voluntárias ali e vai divulgando, né, a história delas, contando o quanto, né, a ONG foi especial para elas nesse sentido, naquele momento de fragilidade, e elas dão forças para as outras mães também, que estão passando, olha, eu passei pelo mesmo que você. Né? Vai dar tudo certo, vamos conseguir passar junto. Então, ela consegue fortalecer a outra mãe, que está passando pela mesma situação que um dia ela estava. Né? Então, se tornam também ali apoiadoras, acolhedoras. Sim, e aí é um terceiro estágio, né? A gente falou aqui da prevenção, falou do acolhimento durante esse período de prematuridade da criança, e aí uma mãe que, muitas vezes por gratidão, segue no voluntariado lá na ONG Prematuridade, justamente para ajudar as próximas mães, né, que vão passar por isso. E aí eu queria que você falasse justamente, né, falou das rodas de conversas que acontecem com os familiares e também com essas mães, sobre as atividades, as ações que estão previstas pela ONG agora no Novembro Roxo. Olha, já começa, né? Amanhã a gente já está a todo vapor, né? Na verdade, já estamos há alguns meses já todos em preparação. Então, principalmente os monumentos, né? Mais importantes aí de várias cidades, né? Como nós vimos aqui o Cristo Redentor. Então, os monumentos vão estar na cor roxa, né? Nós tentamos aí lutar também para que a cor roxa esteja iluminando a cidade de modo geral. Então, além disso, né, iluminação dos monumentos mais importantes, temos audiências públicas, né, tanto aqui em São Paulo como em outros estados também, para falar sobre a prematuridade. Temos campanhas e nos hospitais, né, muitos voluntários, decorações nas UTIs neonatal, levando também a conscientização da prematuridade dentro do próprio ambiente hospitalar. Temos caminhadas, piqueniques, temos... elucidamos assim com todo mundo com camiseta roxa, né? Temos cada ano nós temos um tema. Tenho até camiseta aqui, depois eu mostro para vocês. Então, cada ano nós temos um tema que a gente tenta elucidar mais, né? E, então, todo mundo de roxo, fazendo caminhada, é muito lindo. Levando as mães, né? As mães levam seus bebês para caminhada. Que já estão grandes, que já estão grandes, que estão ali também. Eu fui um prematuro. Tem toda essa divulgação. Além disso, né? Dentro da ONG também nós vamos ter lives. Temos uma virada cultural, que é 24 horas de lives direto, levando toda essa informação para pais, familiares, né? Pais, familiares e amigos e profissionais de saúde também. Temos outras campanhas de doação, tá? Materiais, utensílios que eles possam precisar. Temos a divulgação também dos nossos flyers também. Pôster, temos esses que a gente ajuda a divulgar, né, para a sociedade de modo geral o que é a prematuridade, né? O que é um bebê prematuro, né? Do quão que é importante. Temos a divulgação também do nosso site, né? Da nossa rede social, do nosso Instagram. Temos também uma página também de doações também recentemente, né? Que a pessoa que quiser se associar pode ir fazer uma doação ou todo mês ou uma doação esporádica também. A gente recebe, não tem problema, né? Toda ajuda é muito bem-vinda e a gente consegue com isso aí ajudar outras famílias, né? São mais de 600 famílias que nós ajudamos aí entre doações, entre acolhimento. Perfeito. Eu mostrei aqui para os nossos telespectadores os 2 flyers, né? Que serão os informativos divulgados agora neste mês de novembro. E muito legal aqui as informações, né? Aqui está dizendo que há um apoio de mais de 600 famílias todo mês, através de doações, acolhimento psicológico e de orientações jurídicas, dentre outros projetos sociais da ONG Prematuridade, né? Então, existe então esse trabalho não só no mês de novembro, que é o mês de conscientização, mas aí você vê são 600 famílias que estão sendo atendidas aí, cerca de 600 por mês. O quão é grandioso esse trabalho, né? E aí eu queria que você falasse justamente sobre a possibilidade de ser voluntário, né, para ajudar o trabalho de vocês. Você já falou um pouco sobre a captação dessas mães, né, que geralmente passam pelo atendimento e aí vão ser voluntárias. Mas também outras pessoas podem se voluntariar. Como é que funciona esse voluntariado na ONG?
Sim, pode se voluntariar, né? Agora é um cadastro que nós temos dentro do nosso site que ou profissional de saúde ou qualquer pessoa que se simpatize, né, com uma ação de querer ajudar ou divulgar a causa, pode fazer esse cadastro, né? E aí é feita uma reunião, é feito todo um preparo com essa pessoa que ela deseja ser voluntário. Temos também você pode divulgar, né? A gente pede que divulguem, que comecem, como posso dizer? Compartilhem, né, nas nossas redes sociais. Isso né? mesmo. A gente sempre faz vídeos, né, Sim. específicos falando sobre a prematuridade. Então é isso. Você pode divulgar e venha ser nosso voluntário também, né? A gente fica muito feliz com todas as pessoas que simpatizem com a causa, né, que queiram levar aí a prematuridade em divulgação, né, que é uma conscientização para todos. E a gente fica muito feliz em receber sempre novos voluntários aí, né? Temos aqui 280 voluntários atualmente, mas nós queremos muito mais, né? Quanto muito Sim. mais para poder multiplicar, né? Toda ajuda é bem-vinda, né? Isso Eu mesmo. tenho alguns dados aqui do flyer que eu vou ler para vocês. 12% dos bebês brasileiros nascem antes da 37ª semana. Então, isso quer dizer que são 12% de bebês prematuros. Além disso, a prematuridade é a principal causa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos. Então, Mônica, a gente vê aí o quão é importante, né? Cada ajuda é bem-vinda, cada compartilhamento, né? Cada divulgação. Então, é importante contar. E mesmo que a gente ache que seja esse trabalho de formiguinha, né? Todo mundo junto consegue ter um alcance muito maior, né? Isso mesmo. Se a gente parar para pensar, 1 em cada 10 bebês nasce prematuro, né? Então, no Brasil, a gente está no nós somos o 15º no ranking mundial, né, de partos prematuros. Então, quanto que é importante, né, esse trabalho, né, de estar divulgando, de estar esclarecendo para as pessoas, né, ter todo esse cuidado, como eu te falei, tanto esse cuidado no preparo ali de uma gestação, né, mas também pós, né, a gente também tem que pensar muito nesse pós-alta. E é mais um dado que você trouxe pra gente que é preocupante, né? O Brasil tá nessa posição. E aí eu queria que você dissesse quais os principais desafios, né, que o Brasil tem enfrentado justamente para conseguir estar numa melhor colocação aí nesse ranking, né? Diminuir o número de bebês prematuros. Isso. Eu acho que muito vai das políticas públicas, né? Eu acho que temos alcançado muito, né, com essas leis, né? E a conscientização mesmo da população em si, né? Vai de tudo. Você conscientizar que você tem que ter uma boa alimentação, que você tem que fazer consultas de rotina, né? Que tem que chegar à saúde ali naqueles lugares mais vulneráveis. Isso é muito importante. Então, a gente tenta sempre fazer esse trabalho de conscientização, né? De certa forma, para que o Brasil saia desse ranking aí de 10º, né? A gente é um desafio que nós temos pela frente, é algo que a gente vem lutando e vamos continuar aí lutando muito mais por essa causa. Sim, e para a gente deixar então um alerta para essas mães, né? Todas as mulheres elas têm, né, a possibilidade de ter um bebê prematuro, por isso que é importante se cuidar. Obviamente existem os fatores de risco, né? Como você estava trazendo para a gente, a questão não só da vulnerabilidade, mas se a mulher já está num grupo de risco, né? Já tem alguma doença, uma hipertensão, uma diabetes, né? Isso também pode impactar. Isso mesmo, né? Se ela já teve um parto prematuro anterior, então as chances dela ter outro parto prematuro também é muito recorrente, né? Então, fica um pouco daquele receio, né? Mas, assim, a gente sabe que tem fatores que são inevitáveis, mas tem aqueles que são evitáveis, né? Então, a gente tenta conscientizar as pessoas desses que são evitáveis. E se, enfim, veio a acontecer, né? O que a gente pode fazer para diminuir as sequelas, né? A gente levar trazer tudo isso de informação para essas mães, o que pode minimizar nesse, como te diz, no pós-alta mesmo, né? Como que a gente pode minimizar essas sequelas o mais possível ainda, né? Para que essas famílias tenham, esse bebê tenha um bom desenvolvimento, né? Consiga aí entrar na sociedade, né? De uma forma mais adequada, né?
Então, a gente luta muito por isso. Pra gente ter uma noção, né? Pelo que eu trouxe aqui, que vocês têm aqui no flyer, né? A prematuridade sendo a principal causa de mortalidade em crianças com menos de 5 anos. Então, a gente vê que, apesar de ter essa alta, a criança, né? A saúde dela segue fragilizada, né? Então, é importante ter todo esse cuidado, acolhimento, logo após a alta e também nesses anos iniciais da primeira infância. Isso. Esse primeiro ano, principalmente, é um dos anos mais importantes, né? Que a gente orienta eles, ó, estimula muito o seu bebê, né? Porque é muito importante para ele. Você precisa dar informações para ele, né? De uma forma, claro que coerente, mas você precisa trabalhar bastante nesse bebê para que, né, ele não tenha, né, entre nessas estatísticas, né, e que tenha um melhor desenvolvimento motor, respiratório possível. Perfeito. E aí vocês também acompanham essas mulheres aí, se ela quiser ficar 5 anos lá com vocês? Não, pode. Não, Maravilha. isso. Na verdade, assim, não tem, né? É um trabalho voluntariado mesmo. Sim. Né? A gente tenta buscando e claro que, né, quando elas se sentirem, olha, eu acho que, né, não é mais para mim, mas nós ficamos muito felizes porque as mães ficam, né? E isso é importante, ficam e acolhem as próximas, né, que vêm, que passam pela mesma situação que elas. Isso pra gente, né, é maravilhoso. Mônica, sucesso, viu, nessa ONG. Queria que você divulgasse, né, o site de vocês, as redes sociais, para você que nos assiste o Terceiro Setor, possa seguir, acompanhar e também apoiar esse projeto tão importante. Sim, nós temos a nossa página, né, no Instagram, prematuridade.com, né? Lá vocês vão ter todos esses acessos, todos os projetos de lei que estão por vir, que já foram sancionados também. Pode entrar em contato com a gente. Temos também a nossa página também na rede social, do Instagram, e temos também no Facebook, e temos também o nosso site também, que é prematuridade.com. Perfeito, Mônica. Agradeço aqui a sua participação no Terceiro Setor mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da ONG. Fico à disposição. E agradeço também a companhia de você que nos assistiu aqui na Rede Alesp. Essa edição do Terceiro Setor fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa, sempre mostrando o trabalho essencial das ONGs e entidades. Até mais!